o mundo da Fórmula 1 acaba de ganhar mais um capítulo explosivo. E desta vez, o protagonista não está nas pistas, mas sim nos bastidores da Red Bull Racing. Christian Horner, o homem que comandou a equipe por 2 décadas e construiu um império de 4 títulos consecutivos com Max Verstappen, simplesmente não existe mais na Milton Keynes. Demitido de forma abrupta e sem cerimônia, Horner viu seu legado de 20 anos ser apagado com um comunicado frio e direto da própria Red Bull. Mas será que a saída do britânico realmente resolve os problemas da equipe austríaca? Ou apenas começou uma crise ainda maior? A decisão de demitir Horner pegou todo o paddock de surpresa. Afinal, estamos falando do mesmo homem que transformou a Red Bull de uma equipe iniciante em uma potência dominante, responsável por entregar a Milton Keynes nada menos que 6 títulos de construtores e 7 títulos de pilotos. Horner não era apenas um chefe de equipe. Era o arquiteto de uma filosofia vencedora que combinou genialidade técnica com gestão política refinada. Sua saída representa muito mais do que uma simples troca administrativa. É o fim de uma era que definiu os últimos 15 anos da Fórmula 1. Laurent Mekies, o francês que veio direto da Racing Bulls, assumiu o comando da principal equipe Red Bull em um momento que não poderia ser mais delicado. A troca aconteceu justamente quando a equipe de Verstappen atravessa sua pior fase desde 2021, acumulando performances decepcionantes e vendo rivais como McLaren e Ferrari se aproximarem perigosamente na briga pelo título. O GP da Bélgica marcou a estreia de Mekies no cargo mais cobiçado do paddock, e os sinais já apontam para uma realidade bem diferente dos tempos dourados de Horner. Mas quem é realmente Laurent Mekies? O francês de 51 anos carrega uma bagagem técnica considerável, tendo passado por Ferrari como diretor esportivo entre 2019 e 2022, período em que testemunhou de perto as dificuldades de gerir uma equipe sob extrema pressão. Sua experiência na Racing Bulls, embora mais modesta em termos de recursos e expectativas, lhe deu uma visão prática sobre os desafios operacionais de uma equipe de Fórmula 1. No entanto, assumir a Red Bull Racing é um salto gigantesco em responsabilidade, pressão e complexidade política. A vitória de Verstappen na corrida sprint em Spa pode ter mascarado temporariamente os problemas estruturais que a Red Bull enfrenta, mas a corrida principal revelou a verdadeira dimensão da crise. Com um carro configurado para condições de chuva que simplesmente não chegaram, o tetracampeão mundial terminou apenas em 4º lugar, assistindo impotente enquanto seus rivais celebravam no pódio. E se a situação já parecia complicada na Bélgica, o que dizer da Hungria, onde Verstappen cruzou a linha de chegada em uma humilhante 9ª posição? Yuki Tsunoda, seu companheiro de equipe, sequer pontuou, estendendo uma sequência negativa que já dura 7 corridas. Números que seriam impensáveis há apenas alguns meses. O RB21, que deveria ser a evolução natural do projeto campeão, se tornou um quebra-cabeças técnico que nem Adrian Newey conseguiu resolver antes de sua própria saída polêmica da equipe. O carro apresenta problemas de aderência em pistas de baixa velocidade, instabilidade aerodinâmica em curvas de alta velocidade e uma janela de operação dos pneus extremamente estreita. Características que transformaram Verstappen, antes dominante, em mais um piloto lutando por pontos em meio ao pelotão. Mas os problemas da Red Bull vão muito além dos resultados nas pistas. A demissão súbita de Christian Horner criou um vácuo de liderança e uma instabilidade interna que especialistas consideram potencialmente devastadora para o futuro da equipe. Giancarlo Minardi, veterano do esporte e conhecedor profundo dos bastidores da Fórmula 1, não poupou palavras ao avaliar o tamanho do desafio que Mekies tem pela frente. Segundo o italiano, os verdadeiros problemas estão apenas começando, porque agora
todas as peças precisam se encaixar novamente do zero. As pequenas partes que fazem a diferença, o mal-estar generalizado, a atmosfera tóxica que pode se espalhar como um vírus em uma equipe com centenas de funcionários. Minardi foi direto ao ponto. Gerir uma equipe de Fórmula 1 não é apenas sobre estratégia de corrida. É sobre lidar com pessoas que você nem conhece pelo nome, mas que podem determinar se um carro será competitivo ou não. E aqui reside o grande dilema de Laurent Mekies. O francês assume o comando de uma das equipes mais bem-sucedidas da história recente da Fórmula 1, mas em um momento de transição brutal e declínio técnico evidente. Diferente de Horner, que construiu seu legado gradualmente e teve tempo para estabelecer sua autoridade, Mekies precisa entregar resultados imediatos, enquanto lida com a herança tóxica deixada pela saída conturbada de seu antecessor. A pressão é gigantesca, especialmente considerando que a Red Bull não revelou detalhes sobre o contrato do novo chefe, nem estabeleceu metas claras públicas para sua gestão. Quando questionado sobre seus objetivos e garantias contratuais, o próprio Mekies foi evasivo, admitindo que ninguém na Fórmula 1 tem contrato eterno e que os objetivos da Red Bull são óbvios: lutar por vitórias e títulos. Mas será que essa resposta diplomática esconde a insegurança de quem sabe que está pisando em ovos? A situação se torna ainda mais complexa quando analisamos o contexto competitivo atual. McLaren desponta como a equipe mais consistente da temporada, com Lando Norris e Oscar Piastri demonstrando uma regularidade que a Red Bull perdeu completamente. Ferrari, agora com Lewis Hamilton ao lado de Charles Leclerc, representa uma ameaça real não apenas para 2025, mas também para o futuro da categoria. Mercedes, mesmo com as dificuldades de adaptação de Andrea Kimi Antonelli, ainda possui George Russell como uma força constante e pode surpreender a qualquer momento. Neste cenário, a Red Bull de Mekies não tem o luxo do tempo ou da paciência. Cada corrida que passa sem resultados expressivos é uma corrida a menos para reverter uma situação que já beira o desespero. O relógio não para na Fórmula 1 e a temporada de 2025 promete ser decisiva para definir se a Red Bull conseguirá se reinventar ou se transformará em mais uma equipe que teve seu momento de glória e depois desapareceu na mediocridade. A pressão sobre Mekies é brutal, mas talvez seja exatamente isso que a Red Bull precisa para despertar de seu sono profundo e voltar a brigar pela frente do grid. A verdade é que a demissão de Christian Horner pode ter sido o início do fim de uma era dourada, mas não necessariamente o começo de uma solução. Laurent Mekies herda uma equipe fragmentada, um carro problemático e a pressão de manter competitiva uma estrutura que funcionava perfeitamente sob a liderança anterior. O francês tem experiência e competência técnica, mas será que possui o carisma e a autoridade política necessários para unificar uma equipe em crise? O tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a Red Bull Racing nunca esteve tão vulnerável quanto agora. E seus rivais sabem disso perfeitamente. A temporada de 2025 pode muito bem ser o ano em que descobrimos se a hegemonia Red Bull foi apenas um ciclo natural que chegou ao fim, ou se Mekies conseguirá provar que é capaz de ressuscitar um gigante adormecido. O que você acha? Mekies tem o que é preciso para salvar a Red Bull? Ou a era de dominação austríaca chegou definitivamente ao fim? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise sobre os bastidores mais quentes da Fórmula 1.